Pessoal, então a salve para o Rodrigo, para finalizar aqui o nosso 7 Masters. Olá, obrigado. Eu trabalho com chatbots assim, profissionalmente desde 2001. O primeiro chatbot que a gente fez, inclusive, se chamava SET. É a SET Zoom, que foi feita para Unilever Close-Up, e ela é essa daqui. Então, eles distribuíam cartão postal, divulgava ela nas pastas de dente. E ela foi feita por uma equipe de 7 pessoas, de escritores, né, para fazer o conteúdo. Ela entrou no ar quando ela tinha 7.000 respostas diferentes, que foi o que a gente considerou razoável para manter uma conversa que parecesse mais natural. E os 7 escritores escreveram por 7 meses. Esses seria como 1.000 tipos de respostas por mês, né? Então, o desafio de hoje, eu tentei pensar 7 problemas que eu encontrei brigando com o idioma português. Porque um desafio muito grande é conseguir entender, né, o que o usuário escreve. Ele pode escrever de qualquer jeito, fazer o processamento de linguagem natural. E a gente chegou a passar madrugadas, né, em cima de diversos problemas da língua. Até quem é de linguística ou quem gosta de estudar as palavras, quando abre aquele dicionário Aurélio, o grandão antigo, a primeira página tem um texto lá do Carlos Drummond de Andrade que diz: lutar com as palavras é a luta mais vã, enquanto lutamos, mal rompe amanhã. Então, fica de madrugada, né, os escritores e agora os programadores tentando resolver esses problemas. Aí fala: palavra, palavra, se me desafias, aceito o combate. Né? Isso é a continuação do texto dele. E aí eu falo assim que a linguagem é um pássaro rebelde difícil de domar. Que a gente tenta e sempre vem alguma coisa contra a gente. Então, eu vou citar 7 coisas que vêm contra a gente e mais ou menos o que a gente fez para conseguir achar uma solução para resolver isso. Então, a primeira coisa é que os chatbots começaram há muito tempo atrás, né, mais de 50 anos nos Estados Unidos, e lá o problema do idioma é mais simples, porque a quantidade de palavras, a variação é diferente, né? Lá se fala yellow, aqui é amarelo, amarela, amarelos, assim, variação muito grande, né? Então, em inglês tem mais ou menos assim umas 70.000 palavras úteis. Se vocês forem procurar, vocês vão achar que são 30.000 ou 300.000. Cada um fala uma coisa porque depende da maneira de contar. Mas isso é mais ou menos a quantidade de palavras assim que são úteis ou que pode aparecer durante uma conversa ou na resposta do robô. E já em português são mais de 200.000 palavras, né? Aí, para a gente resolver isso, a gente precisou fazer uma listagem. Assim, a gente começou fazendo uma listagem das palavras em português. Quer dizer, na verdade, a gente começou muito antes, com programas que usam linguística computacional. Eu trabalhei para a Editora Moderna, por exemplo, né? Nossa empresa fez um software para ajudar a criar os dicionários. A gente desenvolveu uma parte do VOLP, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, para a Academia Brasileira de Letras, né, nos anos 90. E a gente a gente tinha também um software de chat, de bate-papo, não com robô, mas com humanos, né? O IG, por exemplo, usava o nosso chat, era o WinChat, e ficavam sempre umas 5.000, 6.000 pessoas simultâneas conversando das mais diversas faixas etárias e de várias regiões do Brasil. Então, a gente conseguia guardar, né, todo esse log das interações para descobrir como que as pessoas realmente escrevem, quais são os erros de português, quais são os neologismos, regionalismos, quais as palavras que estão começando a ser usadas, que não existiam antes, quais palavras que um corretor ortográfico não entende. Como é a conjugação dos verbos, né? Então, a gente criou um conjugador de verbos, um desconjugador de verbos. A gente também fez sistema de busca semântica. Então, a gente acabou usando várias soluções de várias ferramentas para conseguir lidar com essa complexidade da língua portuguesa. Análise de corpos. Corpos em linguística é um conjunto grande de textos, né? Por exemplo, ou de informações que a gente usa também para poder entender o idioma. Um outro desafio é o tamanho do conteúdo do bot, porque é muito fácil fazer um bot assim que tem 20, 30, 100, 200 respostas diferentes, né? Às vezes o bot, mesmo com
conteúdo pequeno, ele pode ser eficiente. Por exemplo, do pedido de pizza. Ah, quero pedir uma pizza, quero outro sabor, quero esse, mudei o endereço, esse é meu telefone. Então, acho que com umas 50, 200 tipos de intenções você resolve. Mas quando o conteúdo começa a aumentar muito, fica difícil de lidar com o comportamento do bot, até começa a ter um comportamento, às vezes, imprevisível. A gente percebeu que depois de mais ou menos umas 2.000 intenções que a gente coloca dentro do conteúdo, o que acontecia? Tinha muito conflito, né? O usuário perguntava uma coisa, o robô tinha resposta para aquilo, mas ele respondia outra coisa. Que às vezes as perguntas são muito parecidas, tem uma pequena sutileza, por uma pequena diferença, para dar uma resposta ou outra, né? Então a gente precisou criar métodos para lidar com isso, para poder fazer chatbots com grandes volumes de informação. Hoje a gente tem alguns que têm, assim, o que é normal para a gente é 15.000 tipos de perguntas diferentes. A gente tem um que tem 40.000, por exemplo, esse aqui foi um bem conhecido, né? O RoboEd, que a gente fez para Petrobras em 2004, ele ficou 13 anos no ar, né? Até recentemente que o desfizeram lá por causa dos problemas da Petrobras, desfizeram um departamento que cuidava dele. Mas ele começava falando petróleo, energia, gasolina, meio ambiente, gás natural, o que você quer saber? E aí as pessoas perguntavam sobre isso, mas começavam a perguntar sobre outras coisas. Falavam, o professor lá na escola pediu para eu conversar com você, mas eu quero saber sobre economia de água, não economia de energia. E aí ele não tinha resposta. Então, a Petrobras autorizou a gente colocar conteúdo à vontade, a gente carregou uma quantidade grande de conteúdo, ele chegou a ter mais de 40.000 tipos de perguntas e respostas diferentes. Então, numa versão posterior, ele começa assim, meu nome é Ed, como posso ajudar? Aí as pessoas perguntam qualquer tipo de coisa, assim, que o desafio dele era conseguir conversar com jovens e com crianças para poder ter temas variados, né? Uma forma da gente lidar com grande volume de informação é fazendo uma categorização do conteúdo, né, uma classificação, que parte é feita manualmente, aí isso serve para treinar a máquina, e aí a gente faz de uma maneira automática também, que ela pega esse treinamento que a gente fez manualmente, com algoritmos de machine learning, ela consegue classificar uma boa quantidade de conteúdo. Criar testes automáticos para ver se ele está respondendo corretamente, tomar cuidados com esse falso positivo, que é o robô responde uma coisa e aí não aparece nos logs lá relatório do IDK, do I don't know, não tenho resposta para isso, porque ele respondeu, só que a resposta está errada. Então, a gente precisa ter maneiras de conseguir identificar isso automaticamente também. E também a parte de visualização do conteúdo é muito importante para a gente poder ver quais são as categorias, as subcategorias, as subcategorias e assim por diante, né? Então, aqui é um exemplo de uma parte do conteúdo dele. Aqui é uma outra maneira de visualização das etapas do fluxo da conversa. Então, isso aqui é no chatbot da Natura, né? Tem um início, aí ela pergunta, você quer um presente feminino, masculino ou infantil? Depois vai para a faixa de preço, aí vai para se é perfumaria ou corpo e banho, é para que tipo de mulher ou para que tipo de homem, se é clássico ou moderno, porque pode ter kits de perfumes diferentes. Então, olhando assim, né, essa ferramenta já gera automaticamente o fluxo da conversa. Essa aqui é uma outra maneira, um outro tipo de visualização que é interessante, que chama diagrama de Sankey, que ele mostra a quantidade de conteúdo dentro do fluxo. Então, tem muito mais produtos femininos do que infantil ou masculino. Tem muito mais produtos até R$150 ou menos do que acima de R$150. Aí, com a visualização disso, o pessoal lá da área de maquiagem olhou e falou, nossa, por que o nosso tem pouca coisa? Falou, porque vocês não mandaram muito conteúdo. Então a gente vai precisar colocar mais. Porque acharam que tinha maquiagem, hidratante, corpo e banho, perfumaria, roupas, assim. E com isso dá para ver que perfumaria tem muito e as outras categorias têm menos, né? Então é bom visualizar também o conteúdo assim. Tem uma outra maneira interessante que é classificar o conteúdo e as respostas com tags. Então esse aqui, por exemplo, é do TSE, que é um chatbot dentro do Twitter, e ele tem várias tags e tem uma área que é FAQ, e dentro de FAQ tem lá biometria, serviços eleitorais, voto obrigatório e assim por diante. Então, essa é uma das maneiras de visualizar a hierarquia de informação. Aqui é uma outra maneira de visualizar, que é a visualização do funil de conversão. Então,
por exemplo, aqui de 20 a 21 de novembro, em 2 dias entraram 6.000 e tantos usuários, aí desses, mais da metade foi ver a parte de consultar a situação eleitoral, uma parte quis ver a certidão de quitação, alguns perguntaram o local de votação, outros entraram no FAQ, e assim você vai vendo cada vez menos usuários mais para frente do funil. Outro desafio que a gente tem é, às vezes a palavra muda um pouquinho, ou a palavra é igual, e o jeito de perguntar, só porque inverteu uma palavra pela outra, já muda tudo. Então, a pessoa entra lá e fala para o bot, é seguro falar com você? Ou posso falar de seguro com você? Então, só por mudar a ordem, já é totalmente diferente. Um é seguro de segurança da informação e privacidade, o outro é seguro de contratação de seguros, né? Ou então, caso clássico que esse aqui a gente tem no chatbot da Porto Seguro Viagem, que uma pessoa entrou e falou, vou para Natal no Natal. Eu não sei se ele estava falando a verdade ou se ele queria testar o bot. Então, esse é um desafio. Como fazer o reconhecedor de entidade e saber se o Natal é local ou se o Natal é data, né? Então, uma maneira de resolver isso é usando o contexto. No caso aqui, o contexto ou da conversa ou o contexto dentro da própria frase. Se ele fala, ou então a pessoa fala, vou no dia 20 e volto no dia 30. Então, como você sabe que o 20 é uma data, mas qual é a data de ida e qual é a data de volta? Pelo contexto da frase, dá para resolver isso, né? Aqui é um exemplo, né? Ele fala, seja bem-vindo, aí está lá, vou para Natal no Natal. Então, ele identificou a data de ida, não identificou a data de volta e identificou o local do destino, que o destino é nacional. Aí é interessante misturar o fluxo roteirizado quanto linguagem natural, porque se a pessoa não escreve tudo, o bot pode perguntar as informações que faltam, mas qual é a data de volta, né? E assim por diante. Aqui está o exemplo, né? É seguro falar com você? Aí ela fala, estou sendo implementada pela empresa que tem certificação de segurança da ISO 27001. Aí, quero falar com você sobre seguro. Oferecemos seguros de tal tipo, né? Então, ela conseguiu responder. Outra dificuldade que a gente tem, o usuário entra e escreve a frase da maneira que ele está acostumado a falar, e não da maneira que geralmente os chatbots querem ouvir. Aí, passou todo o processo, viu um monte de produto, aí chegou num produto, o usuário falou, quero comprar esse. Aí o chatbot às vezes responde, qual é o produto que você deseja? O que você quer comprar? E aí volta para o início, né? Então é importante entender que às vezes essas palavras esse pode ter um significado de acordo com o contexto. Ou então o usuário está vendo lá e fala, quanto custa? Aí o bot, quanto custa o quê? Não pode responder isso, né? Ele precisa responder o que ele está se referindo logo antes. Então, a maneira de resolver isso, a gente usa memória, contexto, e esse um problema que em linguística chama resolução de anáfora linguística de pronomes, né, que nem o esse, se refere ao quê? Aí precisa ver pela palavra importante anterior. Outra dificuldade que a gente tem, às vezes o usuário, em vez de falar assim, quero um novo cartão, ele fala, o cartão chegou, mas meu cachorro comeu, eu estou precisando de outro, eu queria chegar antes do dia 30, porque eu viajar, como dar um jeito nisso, né? Então, muita gente escreve dessa maneira mesmo. E aí a solução é encontrar quais são os termos importantes dentro da frase, dependendo do contexto, pode ser um tipo de palavra ou outra, ou às vezes, se o bot não tem muita certeza do que ele quer saber, o nível de confiança é baixo, ele pode dar várias alternativas. Você quer saber sobre, está precisando de um cartão novo, ou precisa trocar o cartão, ou algumas opções relacionadas ao que ele está perguntando, em vez de mostrar só uma resposta que às vezes pode não ter nada a ver. Outro desafio, as pessoas escrevem errado, as pessoas escrevem abreviado. As pessoas escrevem uma palavra que num contexto significa uma coisa, em outro contexto em outra. Então, tem um banco que a pessoa falou, escreveu lá CC, era cartão de crédito, aí CC, no outro contexto, era conta corrente. Esse daqui foi o primeiro usuário lá nesse do Seguro Viagem. O primeiro que entrou, o bot perguntou, para qual país ou países você vai? Aí a pessoa falou, vou para Orlando. Primeiro que não é país, é cidade, depois que escreveu dessa maneira, com H e 2 L's. Só que a gente já sabia que as pessoas escreviam isso. As pessoas não falam vou para a França, falam vou para Paris, né? Então, a gente já fez o dicionário que associa
as cidades com os países, e também a gente passa, nesse caso, um sistema fonético, que não importa a forma que a pessoa escreva, ele sempre vai entender. Então, no caso, entendeu corretamente. As pessoas falam Pequim, Pequim com K, com Q, com M, com N, e até Beijing, que também é Pequim, só que escrito de várias maneiras, e sintaticamente, foneticamente é diferente, mas quer significar a mesma coisa. Então, a solução é usar corretor ortográfico, dicionário de sinônimos e análise fonética. Outro problema que a gente fala, quando tem um fluxo de atendimento, a gente chama de jornada feliz, que ele tem o início, o meio, o fim, e finalizou, fez a conversão. Só que acontece, às vezes, a jornada infeliz ou inesperada. Que, por exemplo, lá no Decide Seguro, a pessoa chegou na hora de colocar um número de cartão de crédito. Mesmo assim, a gente deixa aberto o campo da pergunta. Na hora que a pessoa está fazendo o pagamento, às vezes ela quer perguntar alguma coisa, né? Então ela perguntou, mas o seguro inclui bagagem de mão? Aqui faltou, mas o seguro inclui bagagem de mão? Aí o robô perguntou, inclui, não sei o quê, conseguiu responder, e aí a solução é, depois que responder, voltar para o ponto onde estava no fluxo de atendimento. Agora vamos voltar ao pagamento, e aí mostra de novo as opções para pagar. Ou às vezes a pessoa pergunta uma coisa que não tem nada a ver, o bot não entende. Então, em vez do bot simplesmente falar, não entendi, vou transferir para o humano, alguma coisa assim, ele fala isso, mas ele volta no conteúdo que ele tem conhecimento. Essa é uma coisa que a gente usava muito no RoboEd, que as pessoas começavam a falar de coisas que não tem nada a ver, né? Quero falar de literatura. E ele falava, o Monteiro Lobato fez um livro que falou do petróleo, não sei o quê, e aí voltava a falar do petróleo, que são assuntos que ele tem, que é do conhecimento dele. E o último problema foi a falta de encontrar uma plataforma adequada onde a gente pudesse resolver todos esses problemas dentro da plataforma. Então, a nossa opção, principalmente antigamente, foi criar a nossa própria plataforma, que foi a junção de todas essas ferramentas, que incluía o sistema de busca semântica, o sistema de chat, essas ferramentas de análise linguística, de processamento de linguagem natural e algoritmos que surgem ou que a gente queria constantemente, né? Então, esses são alguns dos desafios que a gente passou.